Cá estamos, boa tarde a todos. Eu sou João Azevedo e Silva, estou aqui em representação da Aparsite. A maioria dos senhores e das senhoras conhecerão a Aparsite, alguns eventualmente não conhecerão. A esse, em especial, as boas-vindas. Estamos aqui hoje para mais uma sessão daquilo que nós chamamos o Aparsite Executive Club. Chamamos também esta iniciativa de Webinars Edition, na sua segunda temporada. E era precisamente por aqui que eu iria começar. Há bocadinho estava a fazer contas e cheguei à conclusão de que hoje, que é o último evento antes das férias, é nada mais, nada menos do que a 17ª iniciativa no espaço de 22 meses. É para nós, obviamente, grande satisfação chegarmos à conclusão de que tivemos a capacidade, enfim, uma empresa pequena e altamente especializada como a nossa, de organizar esta sequência de eventos. Na primeira temporada falámos com partners das principais casas de Executive Search em Portugal, na segunda temporada com líderes de recursos humanos de algumas das maiores empresas nacionais. Ao todo tivemos 35 oradores, 17 eventos, nos 22 meses que eu referi. Foi também uma oportunidade gerada pela pandemia. Como às vezes costuma dizer, as crises são fonte de oportunidades, enfim, algumas nós dispensávamos, a pandemia é uma delas seguramente, mas tivemos que nos adaptar. E uma das coisas que aconteceu foi passarmos os eventos que eram feitos à porta fechada, em formato presencial, unicamente acessíveis para membros da comunidade da Aparsite, para eventos à distância e que passaram a ser acessíveis para toda a gente que mostrasse interesse. Portanto, a vida é assim, às vezes uma coisa implica outra, umas vezes aquilo que na verdade é uma razão negativa acaba por causar ou provocar adaptações que até acabam por ser oportunidades para terceiros. É assim a vida e neste caso somos bem testemunhas disso. Estamos já com 51 participantes, tivemos cerca de 80 inscrições, o que quer dizer que a taxa de show-up hoje até está bastante razoável. Portanto, muito obrigado a todos e, sem mais delongas, vamos dar as boas-vindas às nossas ilustres oradoras desta sessão. Nós temos connosco a Vera Rodrigues. Olá Vera, muito boa tarde. A Vera é líder de recursos humanos, diretora de recursos humanos, Head of People, se quisermos, da SONAI, nomeadamente Modelo Continente. Portanto, escuso de apresentar o Modelo Continente, penso que é subejamente conhecido em termos de importância no seu setor e também como empregador e como gerador de negócio, naturalmente. E temos também a Andreia Rangel. Olá Andreia, muito bem-vinda, muito obrigado. Olá, João. Olá, que é atualmente a responsável de recursos humanos, embora numa lógica mais moderna, People, Purpose and Culture, da Deloitte Portugal, portanto, uma das Big Four em termos de consultoria fiscal, auditoria, consultoria de gestão, enfim, serviços financeiros, etc. Portanto, Vera e Andreia vão ser as estrelas deste nosso evento. O meu papel é muito mais ser o mestre de cerimónias e, de certa maneira, ir organizando o flow da sessão e, mais à frente, vocalizar as perguntas das senhoras e dos senhores que queiram fazer. Como é que isto vai funcionar? No princípio, nós vamos ter aqui uma breve apresentação das nossas oradoras, saber quem são, como é que foi a sua carreira, como é que chegaram aqui, enfim, algo que é sempre interessante. Depois, eu farei uma ou duas perguntas que são, digamos, mais transversais, mais genéricas e que podem também ajudar-nos a perceber a realidade concreta de cada uma das organizações que cada uma destas senhoras lidera na vertente de recursos humanos. E depois chegaremos àquilo que é normalmente o ponto alto destas sessões, que é a possibilidade de quem está desse lado poder colocar de viva voz perguntas, questões, desafios às nossas oradoras. Como é que isso é feito? Há duas formas. Ou escrevem no chat e enviam para a Aparsite e alguém vai fazer chegar a mim próprio e eu vou ler a pergunta, ou então podem escrever para todos os participantes. Eu também lerei na mesma, só que a diferença é que todos os outros participantes saberão quem está a fazer a pergunta, qual é a pergunta, etc. Portanto, estas são as duas formas para colocarem as perguntas mais à frente. E vamos a isto. Portanto, uma vez mais, boa tarde, Vera, boa tarde, Andreia. E olá. A pergunta, olá, sacramental é: quem é que é a Vera? Quem é que é a Andreia? Como é que foi o vosso percurso profissional até chegarem às posições onde hoje estão? Quem é que quer começar? Queres começar, Vera? Não, podes começar tu, força.
Bem, antes de mais, muito boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem aqui a ouvir-nos. Espero que no final hajam muitas perguntas, porque a ideia é isto, na verdade, ser uma conversa. Quero agradecer à Vera, é um privilégio estarmos aqui as duas. Já nos conhecíamos, mas na verdade é a primeira vez que estamos assim neste fórum. E ao convite, obrigada João Obrigado. e à APER por estarmos aqui hoje. Quem é que eu sou? Eu sou duplamente do Porto, Clube e Cidade, abrindo assim o mote. Eu nasci no Porto, vivi muitos anos em Penafiel e depois voltei ao Porto. Sou licenciada em Psicologia Clínica. Eu não sabia no 12º ano, não sabia realmente o que ia escolher. Sabia o que não queria, mas não sabia o que queria. O que eu sabia é que eu sou uma pessoa sempre muito curiosa e muito... eu gosto muito de perceber o porquê das coisas e o comportamento humano era uma coisa que sempre me intrigou. Portanto, psicologia surge naturalmente, clínica surge porque eu sempre fiz toda o 12º muito na base das ciências e achei que era uma escolha muito lógica. Eu estive na CESF, que é o Instituto Superior de Ciências da Saúde do Norte, estive lá, tive 5 anos, estagiei num centro de saúde, no Centro de Saúde de Paredes, durante 1 ano, e aí, que este é um dos meus conselhos que eu depois vou falar no final, eu percebi que sou uma pessoa demasiado orientada aos resultados e à ação e que não funcionava a meu favor em contexto clínico. Porque quando nós estamos com o paciente em consulta, não é o ritmo do psicólogo, é a velocidade do paciente. E consegui rapidamente projetar que, embora eu fosse muito ligado e me intrigasse, era uma coisa que me energizava, conseguir ajudar, acrescentar e perceber como é que eu podia ajudar aquela pessoa. O facto de não ser orientada à ação, ou à minha ação e à minha velocidade, criava-me alguma frustração. Eu, quando terminei a licenciatura, no Porto, portanto, há uns anos, não havia um mercado de trabalho. A entidade empregadora em psicologia era muito Estado. Eu lembro que tive 1 ano desempregada. Tentei diversas formas, até que houve um trigger, lembro-me de concorrer a um concurso público e de entregar o currículo e pegarem no meu currículo e virarem-se, né? Colocarem numa caixa enorme com outros currículos e eu perguntei, mas isto é tudo para o mesmo concurso? Ah, sim, é, boa sorte. E esse trigger, ao qual eu estive atenta, explotou em mim o facto de eu não podia deixar que outras pessoas controlassem o meu futuro. Porque, na verdade, eu estava refém de uma entidade patronal, que era o Estado, porque seria muito difícil, não conhecia ninguém, portanto, não havia uma outra forma de eu conseguir a primeira experiência, porque depois todos contratam com a experiência, mas ninguém dava a primeira experiência. E esse foi o trigger para eu decidir mudar de área e candidatei-me ao MBA em Barcelona. Porquê o MBA? Porque o MBA tinha uma componente muito prática que eu nessa altura já estava sedenta. Eu não queria, portanto, já iria reformular completamente a minha carreira para o lado de gestão. E normalmente o mestrado tem uma componente muito grande teórica e eu, na verdade, queria realmente perceber o que é que acontecia nas empresas. E acabei por ser aceite. Entrei em Barcelona, na European University, e ao mesmo tempo comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar na Randstad, como consultora de recrutamento, e a Randstad é uma excelente escola, porque qualquer consultor tem as 3 vertentes. Tem a vertente mais operativa, tem a parte do recrutamento, mas tem também ownership da relação comercial. Portanto, eu muito nova tinha o departamento, entro no departamento internacional, por uma grande coincidência acabo por ter grandes contas, sou a que assumi as grandes contas, e geria cerca de 10 contas internacionais em Barcelona, e cerca de 300 colaboradores. Portanto, esse foi o meu grande início. E aí eu percebi que ser generalista e ter essas diferentes componentes era algo que, na verdade, me energizava. Vindo a obrigatoriedade de estar em Barcelona e sabendo que eu já estava a ter um grande network, porque eu depois acabo por ser muito proativa e gosto de conhecer e gosto de trocar impressões, senti que onde eu queria fazer carreira era em Portugal, eu não queria ficar em Espanha e era a altura de voltar. Mas nunca pensei em voltar para o Porto, porque naquela altura não havia um mercado de trabalho no Porto. O Porto era muito pequeno e eu também via, junto dos meus colegas, que poderia ficar refém de uma experiência, não tendo possibilidade de ter alguma diversidade na carreira, e eu realmente queria construir um network num sítio maior com mais mercado.
Portanto, volto para Portugal, entro numa empresa de recrutamento especializado em Lisboa, depois passo para uma outra empresa de bens de grande consumo, que já não existe, a Ramazotti, em que assumi a componente mais generalista de recursos humanos, e com 26 anos surge uma oportunidade da Cisco, empresa que passei 11 anos e que tive imensas oportunidades. A Cisco é uma excelente empresa para trabalhar, mesmo. Tive vários desafios, comecei como responsável por país, passei por a responsabilidade a nível de EMEA, fiquei com alguns países da África, e no final, a minha última responsabilidade, eu tinha uma componente de vendas, portanto, dentro da área de recursos humanos, eu fazia o interlock com o responsável de vendas para uma organização com cerca de 1000 pessoas em 23 países. Porquê que eu saí de uma empresa espetacular, que é, e que eu sou a maior embaixadora? Porque a determinada altura achei que eu precisava de fazer mais por empresas que se calhar não tinham tanto a experiência tão com as pessoas no centro como a Cisco tinha. E precisava também de quase sair da casa dos pais. Precisava, de determinada altura, ir ver como é que eram as experiências fora. E acabei por aceitar este projeto na Deloitte, que tinha o foco de transformar a experiência das pessoas dentro da Deloitte. E entro na altura da pandemia, portanto, a pandemia acontece em março, eu abraço este desafio em setembro, estávamos nós a começar o segundo confinamento. Foi uma experiência, acho que em todos, não é? Aquele período foi muito difícil, eu lembro-me que ainda na Cisco, no primeiro confinamento, nós estávamos a reestruturar, foram tempos difíceis, como todos, tinha a minha família em casa, eu sou casada, tenho 2 filhos, mas tenho mais 4 enteados, que nessa altura estávamos todos em casa, portanto, nem vos conto as histórias durante a pandemia, mas está a ser, e vamos falar um bocadinho sobre isso, está a ser muito, muito, muito impactante também ter a possibilidade de transformar e de alterar um bocadinho aqui a cultura da Deloitte. Andréia, Sim, traços gerais, para não me traços alongar gerais. muito e passar à Vera. Não, muito obrigado. Eu ia só, antes de passarmos à Vera, só fazer 2 ou 3 observações, porque é impossível não fazer, se me permite. E isto tem a ver com o que as pessoas que estão a ouvir-nos podem eventualmente tirar do que a Andréia disse. 2 ou 3 coisas. A primeira é, nós temos de ter coragem de ter ownership da carreira. Nem sempre isso chega, mas sem isso podemos acabar em sítios que não nos interessam. Vou dar 2 exemplos. Ser capaz de jovem dizer, eu se calhar enganei-me na minha área vocacional, ou se quisermos, não é aqui que eu quero trabalhar e portanto eu tenho que fazer pela vida e mudar, é algo que ninguém iria fazer pela Andréia. E isso aconteceu, não é? É um primeiro ponto. Estar num sítio de grande conforto, numa casa espetacular, e pensar, se calhar está na altura de eu continuar a minha curva de desenvolvimento, e isso custa-me emocionalmente, mas é a melhor coisa a fazer, também é preciso coragem. É preciso perceber. E, portanto, aqui estão 2 exemplos que eu acho que, na minha modesta opinião, enfim, como profissional destas coisas, se calhar vale a pena nós atentarmos. A outra é também curiosa, é a evolução dos diversos desafios dentro da Cisco. É normal, quando se vai para uma multinacional ou para uma muito grande empresa portuguesa, que nós tenhamos que ser capazes de criar uma carreira que passe por diversos ciclos, por diversas realidades, por diversas missões. Muitas vezes, se calhar não era aquilo que mais jeito nos dava, mas é aquilo que a empresa também precisa de nós naquele momento. E nós vamos construindo goodwill dessa forma, aceitando as missões, entregando os resultados que as missões supõem, etc. Portanto, é apenas uma observação muito simples, eu sei, mas que eu fazia questão de salientar para quem nos está a ouvir. E agora sim, muito obrigado. Vera. Olá, boa tarde. Boa tarde, João, Andréia, a todos aqueles que estão a ouvir-nos. De facto, foi aqui uma coincidência ótima, porque eu e a Andréia já nos conhecemos e temos imensa empatia uma com a outra. Tivemos a oportunidade de nos cruzarmos no passado e, portanto, foi uma coincidência muito, muito feliz. A felicitar o João pela organização deste momento. Acho que fazem falta momentos como este e momentos de networking nesta comunidade também de gestão de pessoas, e acho que todos temos a ganhar com isso.
Sou transmontana, sou de Bragança, vim estudar para a Faculdade de Economia do Porto. Eu também não sabia exatamente o que queria fazer, sabia que queria fazer uma formação dita de banda larga, numa escola de referência que pudesse abrir-me portas e que pudesse abrir-me possibilidades. E, portanto, o objetivo era entrar na FEP, não era propriamente ter uma noção muito clara se ia ser gestora, marketeer ou responsável de recursos humanos, o que seja. E, portanto, como acontece tantas vezes, acabei por não voltar. Obviamente volto a Bragança com muita frequência para estar com os meus pais, mas acabei por não voltar a viver, não é? De forma permanente. Comecei a trabalhar aqui e a primeira empresa em que trabalhei, eu considero que todos os sítios onde passei foram para mim uma escola, mas a primeira empresa onde eu trabalhei era uma PME do setor da indústria, ligada a equipamentos hospitalares, e deu-me uma primeira noção do que é ter que gerir uma empresa. E foi uma escola ótima, porque ao contrário de alguns colegas que saíram da FEP e foram fazer funções em consultoras ou no Banco de Portugal, ou em coisas mais previsíveis na altura, eu tive, logo nos primeiros meses, a noção do que era ter que ter uma empresa a dar dinheiro, e cheguei a ter que decidir se pagava os salários por inteiro ou se cumpria as obrigações com a Segurança Social e com a Autoridade Tributária. Por que estou a dizer isto? Porque, de facto, foi um primeiro momento de embate com a realidade e com o mundo do trabalho e com o mundo do setor empresarial em Portugal. Depois estive na Hays, onde também, mais uma vez, aprendi, mas aqui já não num contexto de PME, num contexto de multinacional, uma função de consultoria, e tal como a Andreia referia há pouco, com uma função bastante transversal, seja do ponto de vista de gestão e desenvolvimento do próprio negócio, seja do ponto de vista de gestão de equipa, seja do ponto de vista também daquilo que é uma componente às vezes mais hard associada à função. Tive a experiência fantástica, embora muitas vezes isso possa ser lido mais como cadrastro do que propriamente como uma coisa boa, mas tive a imensa sorte de ter estado durante 4 anos a trabalhar com pessoas fantásticas no Parlamento e no Governo. Portanto, fui deputada da Comissão de Orçamento e Finanças em pleno período de assistência financeira da Troika, e fui chefe de gabinete de António Pires Lima quando ele foi convidado para o Governo como Ministro da Economia. E eu acredito, e muitas vezes se diz, os políticos são maus e os políticos são pouco credíveis. Eu costumo dizer que em todas as funções, em todas as organizações, há pessoas boas e há pessoas más. Eu acho que os políticos têm uma visibilidade maior e têm também uma responsabilidade maior na medida que nos representam a todos. Mas acho que tive a sorte de me cruzar com gente muito boa e com quem aprendi muito, e foi uma altura muito difícil para o país, e dali trouxe, se calhar, a resiliência e a flexibilidade e a capacidade de adaptação a contextos que eu desconhecia em absoluto até então, que ainda hoje, do meu ponto de vista, são características que vejo como uma vantagem naquilo que é o meu percurso profissional, ainda que curto. Depois, em início de 2016, regressei àquilo que eu designo no mundo do comum dos mortais, portanto voltei ao setor privado e entrei na EMC, numa altura em que estávamos a fazer uma grande reorganização e reformulação daquilo que era a área de recursos humanos, na altura em que a Isabel Barros, a nossa CHRO, assumia a função de direção de recursos humanos na altura, e no fundo com ela regressei a uma grande empresa, a um grande empregador em Portugal, na EMC, que é a empresa do Universo Sonai, que lidero enquanto responsável de People. Somos hoje mais de 35 mil pessoas. E tenho a sorte de liderar uma área que de facto é vista como estratégica para o desenvolvimento do negócio. Ou seja, toda a estratégia da organização tem também em vista e tem também em perspectiva este eixo das pessoas como forma de ser alavancada. E não poderia ser de outra maneira, não é? Porque o nosso setor está a evoluir e bem num conjunto de transformações que tem muito a ver com a experiência dos nossos clientes e com uma experiência de compra mais omnichannel, mas a verdade é que ao dia de hoje somos uma empresa de mão de obra intensiva e, portanto, se as pessoas não estiverem de facto no nosso centro e não forem parte intrínseca daquela que é a estratégia como um todo da organização, então algo vai mal, e, portanto, temos a sorte de facto de sermos perspectivados como uma área
que é central e que é core para a execução da estratégia como um todo e, portanto, é com muita satisfação que, obviamente, com uma equipa fantástica que lidero, que hoje assumimos aqui esta gestão de 36 mil pessoas, quase 36, já espalhadas de norte a sul do país, Madeira e também em Espanha, na Galiza, através de uma rede de perfumarias que também adquirimos recentemente. E para não me alongar muito mais, é um bocadinho isto, quando eu costumo dizer que é difícil haver um percurso mais heterogéneo, não é? Eu comecei na PME da indústria, trabalhei em consultoria numa multinacional, estive no governo, no parlamento e agora estou numa empresa portuguesa do retalho, portanto tenho essa sorte, mas eu diria que tem muito a ver com, lá está, nós também estarmos atentos e abertos para as oportunidades que vão surgindo e acredito mesmo que em todas as experiências nós conhecemos, nós aprendemos e pronto, era um bocadinho isto sobre mim nesta fase. Claro que sim, Vera. Muito obrigado. E são duas mulheres do Norte também, não deixa de ser curioso, foi um acaso. Às vezes é assim, não houve qualquer espécie de critério especial na alocação dos pares de oradores neste evento, a não ser haver alguma diversidade de indústria, naturalmente, não haver concorrentes diretos e tentarmos ter algum equilíbrio de género. Mas tirando isso, não tivemos nenhuma preocupação. Uma nota também neste caso, apenas muito rápida e muito óbvia, que tem a ver com a questão do público versus privado. Este é um tema que muitas vezes é tabu ou que é mal visto, mas nós temos que perceber uma coisa: quanto pior a qualidade de quem nos governa, pior o resultado da governação. Isto pode parecer uma coisa assim muito básica, mas é assim. Portanto, era importante que mais pessoas de qualidade pudessem ocupar lugares importantes e que houvesse, digamos assim, uma carreira também na coisa pública que fosse natural e encarada como natural. Isto não quer dizer que nós sejamos naivos e que não saibamos que há um lado menos bonito nestas coisas, que se chamam portas giratórias. Eu sou conhecido por ser politicamente incorreto e, portanto, digo as coisas como elas são e, portanto, sei perfeitamente para aqueles e para aquelas que estejam a torcer o nariz ao meu comentário, existe essa realidade, mas também existe outra, que é as pessoas que genuinamente, legitimamente, gostam de tentar servir o seu país durante algum tempo, ou até toda a vida, no caso de alguns políticos, mais ou alguns altos quadros da administração pública. E, portanto, queria apenas dizer isto relativamente à intervenção e à biografia da nossa oradora Vera Rodrigues. Muito obrigado. Ora bem, passando agora à segunda parte da nossa sessão, vamos falar um bocadinho sobre quais é que são os temas que estão na agenda da RH e, portanto, na agenda das empresas que são ilustremente representadas pela Andreia e pela Vera. Portanto, sem entrarmos aqui em temas que naturalmente não possam ser abordados publicamente, quais é que são os 2 tópicos, 3 tópicos que cada uma das senhoras tem neste momento, como é que se costuma dizer, no top of your mind? Bem, contextualizando aqui a Deloitte, a Deloitte são 5 mil colaboradores e nós este ano recrutamos cerca de 2 mil. O que a pandemia nos trouxe, e o João comentava que foi uma oportunidade, para a Deloitte na verdade foi uma grande oportunidade, porque o que aconteceu é que muitas empresas também usaram este período para realmente revisitarem os sistemas que têm e estão muito investidos na sua transformação digital. Muitas empresas, não só em Portugal, mas a Deloitte Portugal também trabalha para o mercado internacional e a Deloitte Portugal, que também tem Angola, portanto também estamos no mercado angolano, nós tivemos aqui uma aceleração muito grande, principalmente no negócio de consultoria. E isto o que é que exige? Exige que estamos a sentir aquilo que sabíamos que ia acontecer, que é a sofrer da guerra do talento. Precisamos de pessoas capacitadas em termos de tecnologia e, na verdade, reconhecemos que não conseguimos suprir as nossas necessidades da forma que tínhamos, não é? Portanto, o que é que tivemos que fazer? Tivemos que diversificar canais para nós conseguirmos realmente chegar às pessoas. Vamos investir em muito mais localizações, portanto, a Deloitte estava em Lisboa e Porto, tinha alguma presença em Viseu e Leiria, queremos estar muito mais perto, vamos ter um escritório em Braga, Coimbra, Faro, e sei que nós vamos conversar do tema do remoto e do presencial,
mas para nós é importante também haver este sentido quase de comunidade e estarmos perto das pessoas. Construímos uma experiência, uma proposta de valor dentro também da área que as pessoas vivem. Portanto, para nós é muito importante diversificar. Trabalhamos muito no reskill, ou seja, termos a capacidade de identificar pessoas que não sendo o fit para aquilo que nós gostaríamos de contratar, ser muito aproximado e construirmos uma academia que seja interna, nossa ou através dos nossos parceiros. Portanto, a nossa estratégia passa muito por aí, reskill e upskill. E numa outra esfera, que são duas esferas que estão no top of mind, é o recrutamento, é nós termos a capacidade de conseguirmos explicar o que é que precisamos, para que precisamos, para que as pessoas percebam o significado, a sua contribuição no todo, não é? Isso para nós é muito importante, mas depois há outra esfera que eu não gosto da palavra retenção, porque parece quase estrategicamente a empresa tenta criar medidas para que as pessoas não saiam, não é? As pessoas têm toda a sua liberdade, mas normalmente troco por engagement. Nós temos a responsabilidade, e está no top of mind, de criar todas as condições para que as pessoas queiram ficar. E todas as pessoas têm que ser ouvidas, vistas, reconhecidas e desenvolvidas. E essa é a minha prioridade, é criar todas as condições para que nestes momentos importantes da vida de qualquer colaborador dentro da Deloitte, sejam momentos muito positivos. E assim, claro que a pessoa pode escolher sair, mas eu quero criar, nós todos queremos criar uma experiência que seja realmente muito significativa e muito positiva. Porque toda a estratégia da atração de uma empresa começa por dentro. Não há estratégia de atração que comece por fora. É nas 5.000 pessoas que estão aqui todos os dias. O seu dia-a-dia é que me permite a mim, no jantar de família, no jantar com os amigos, isso é que é a cultura Deloitte. É terem a possibilidade de partilharem as experiências que têm dentro. Não há melhor forma de nós conseguirmos atrair quando há autenticidade na partilha daquilo que é vivido internamente. E essas são as duas grandes prioridades, que é esta esfera do engagement e a esfera do recrutamento. Andréia, se me permite só uma pergunta. Com um número tão grande de recrutamentos, não é? Se eu bem percebi, como é que definiria mais ou menos os grandes grupos de pessoas que têm recrutado? Ou seja, assim de uma maneira muito simples, estamos a falar de que tipo de populações? Só para os... Nós recrutamos muitas pessoas, portanto, recém-licenciadas, porque acabam por... este ano foram cerca de 1.200 pessoas, maioritariamente recém-licenciados, em várias licenciaturas, gestão, economia, sistemas de informação, tecnologia. Consultoria tecnológica já representa 2/3 do nosso negócio. Eu sei que a Deloitte está dentro das Big Four, que normalmente compete quase como auditor, mas a auditoria acaba por ser já uma parte mais pequena do nosso negócio. E depois muito perfis tecnológicos. Certo. Isto acaba por ser um insight interessante para quem está menos dentro destas coisas e que continua a olhar para as Big Four num modelo de há 10 ou 20 anos atrás, acabamos, não é, de perceber que não é todo assim. Muito bem. Pois, nós acabamos por ser muito parceiros, nós trabalhamos com a tecnologia SAP, ServiceNow, Salesforce, e somos integradores, portanto, vamos ao cliente para realmente transformar, não é, o ecossistema e os sistemas do cliente. Essa é a nossa bondade e o nosso core. Portanto, na verdade, hoje em dia fazem parte também da fileira das empresas, do grande setor de tecnologia, se quisermos, exatamente, não é apenas de auditoria, consultoria, fiscal, etc. Muito bem. Andréia, muito obrigado. A mesma pergunta para a senhora doutora Vera Rodrigues. Para a Vera. Oh, João, eu acho que pode ser pouco tempo, o tempo que temos para este webinar, porque de facto o mundo da gestão das pessoas e o mundo da gestão do talento ao dia de hoje, de facto, tem aqui várias forças ou várias dimensões a terem que ser endereçadas. E eu acho que nós estamos todos mais ou menos no mesmo barco quando olhamos para aquilo que é o contexto das forças que estão a transformar o mercado de trabalho e das dinâmicas que, em particular, em Portugal, também estamos a viver. Eu acho que, por um lado,
e nós fazemos todos os anos a revisão do nosso ciclo de planeamento estratégico e fazemos-lo também para a nossa área de people, naturalmente. Eu acho que há aqui grandes dimensões que têm a ver com o ciclo económico em que possamos estar, o ciclo agora, no fundo, também de transformação daquilo que são hábitos dos consumidores, aquilo que é a rapidez, digamos assim, da transformação tecnológica e a perspectiva do envelhecimento da população, que são aqui 4 grandes eixos, do meu ponto de vista, têm que ser pontos de partida para um desenho de uma estratégia de gestão de pessoas. E isto leva-nos a alguns tópicos que a Andrea já referiu, não é? O tema do upskilling e do reskilling, portanto nós iniciamos um grande projeto de desenho e de perspectiva daquilo que são as competências que vamos precisar de ter no retalho para, obviamente, continuarmos a ser um setor e para continuarmos a ser, neste caso, um operador competitivo no retalho em Portugal e, portanto, a prioridade do upskilling e reskilling é também uma prioridade nossa. E temos já esse mapeamento feito para a totalidade dos nossos colaboradores. Depois esta dimensão também que tem a ver com a gestão do talento e com o nível de compromisso que podemos querer ter nos nossos colaboradores, ou seja, eu concordo inteiramente com a Andrea que os nossos colaboradores são os nossos principais embaixadores. Eu posso ter a estratégia de comunicação externa que quiser, mas se do ponto de vista de experiência interna os meus colaboradores não viverem assim aquilo que eu digo, digamos assim, para fora, então a minha estratégia não me serve de muito e, portanto, esse tema da employee experience, claramente também aqui a ganhar uma grande centralidade. Nós temos uma diversidade enorme e uma heterogeneidade enorme de funções e, portanto, eu em parte disputo o mesmo talento que a Andrea também procura no mercado de trabalho, mas em simultâneo há um conjunto de perfis que têm a ver ou com novas avenidas de crescimento do nosso negócio, por exemplo, nas áreas da saúde e nutrição saudável, onde estamos a alavancar um crescimento enorme. Por exemplo, as parafarmácias Well são de nossa propriedade e ao dia de hoje nós já temos mais de 300 lojas em Portugal e, portanto, estamos a ir buscar perfis e funções que antes não tínhamos. As clínicas Dr. Well, só para dar o exemplo de 2 áreas que têm a ver com retalho, mas que são retalho especializado, que me obrigam também para esses a criar aqui uma boa experiência para esse tipo de colaboradores. O tema também da comunicação interna, para nós é um desafio grande, que ficou ainda mais visível na pandemia, e aqui uma prioridade grande para nós tem sido o investimento em canais digitais que nos permitam chegar a todos ao mesmo tempo e de uma forma completamente transparente. Ao dia de hoje, que falamos tanto de fake news, é muito importante que os nossos colaboradores saibam tudo na hora, seja sobre indicadores de negócio, seja sobre novas iniciativas que estamos a desenvolver, e quando tenho pessoas espalhadas de Bragança ao Algarve até ao Funchal, eu tenho que ter, passo a expressão, poder de fogo para chegar a todos em simultâneo. Portanto, o tema da comunicação interna nessa desmultiplicação e nessa experiência de colaborador é fundamental. E o tópico das lideranças. Numa empresa com esta dispersão geográfica e com 5 gerações a conviverem em simultâneo, o papel dos líderes é fundamental. Eu costumo dizer que para o colaborador que está na loja Continente da Covilhã, a MC, a empresa, é aquilo que o seu líder, que o seu diretor de loja lhe mostra todos os dias, que é a sua experiência e a sua vontade de querer ficar connosco, passa muito por aí e, portanto, o desenvolvimento das nossas lideranças e a aposta na clarificação daquilo que é um líder MC é também uma das coisas que tem merecido o maior investimento e maior destaque da nossa parte enquanto estratégia. Portanto, no fundo, nós temos aqui um eixo que nos permite garantir, por um lado, o tema da Employee Experience, o tema também do contributo e do nosso papel para a transformação na organização e depois também o nosso contributo para que sejamos uma empresa ainda mais competitiva a futuro, olhando para aquilo que possam ser, quer as ferramentas de trabalho, quer o tipo de competências que as nossas pessoas vão ter a futuro. E, portanto, eu acredito que já não há espaço para mais experiências, mas acredito também que as pessoas, obviamente, ficam numa empresa por se sentirem bem pagas e, portanto, a dimensão do salário é importante, mas no triângulo, digamos assim, daquilo que é o nível de compromisso que uma pessoa pode ter com uma organização, a remuneração é apenas um dos vértices. A natureza do desafio, o tipo de coisas que a pessoa faz, o impacto que gera com a função que tem, é outro dos vértices que tem que ser atendido. E o tema das lideranças que já referia, portanto, é um triângulo que tem que estar sempre razoavelmente equilibrado,
porque eu acho que ninguém é feliz com um chefe, vou extremar de propósito, que não proporciona um bom ambiente de trabalho ou que não incentiva o desenvolvimento dessa pessoa e que não a faz sentir bem. E sentir bem não é ser simpático, é desafiá-la, mas ao mesmo tempo também criar um ambiente de confiança e de colaboração para que a pessoa possa também desenvolver-se, arriscar e, no fundo, desempenhar ainda melhor a sua função. Da mesma maneira que a dimensão e o impacto do que fazemos tem muita relevância também. E aqui, felizmente, temos a sorte de trabalhar numa organização que, de facto, tem uma posição de liderança no retalho e que tem a diversidade que vai desde o data scientist, que trabalha na equipa do Cartão Continente a trabalhar campanhas, até ao operador de logística ou até aquilo que possa ser um marketeer que concebe as nossas campanhas de comunicação que normalmente estão no top of mind dos portugueses e, portanto, esse impacto, a dimensão e a relevância do que fazemos é uma das coisas que também nos permite trabalhar a nossa proposta de valor enquanto organização e que tem que ser credível, não é? Não basta eu estar aqui a dizer que é assim, tem que fazer sentido e tem que ser uma realidade na vida das pessoas e, portanto, aqui a par da equipa, obviamente, com que trabalho e destes líderes que temos espalhados pelo país, a nossa ambição aqui, o nosso sonho aqui é fazer com que cada colaborador da EMC seja um embaixador efetivo da EMC e, conforme faria a Andreia, nos almoços, nos jantares, nos momentos informais, que haja boas razões e boas histórias para contar sobre o que é trabalhar aqui. Muito bem. Vera, muito obrigado. Realmente nós podíamos estar aqui hoje mais uns tempinhos a falar sobre isso, com certeza. Eu apenas estava a ouvir e como antigo colega vosso, se me permitem, já estou hoje aposentado, salvo seja dessas coisas, mas dessa parte mais executiva dos recursos humanos, vi aqui 2 ou 3 notas interessantes. Uma delas é a gestão de recursos humanos hoje é muito mais complexa. Nós hoje estamos a falar de gerir os ciclos totais dos colaboradores, ou seja, as pessoas ainda não são colaboradoras e nós já temos de ter uma política, desde o momento em que elas começam no processo de recrutamento até ao depois que nós gostaríamos que elas continuassem a ser embaixadoras, e isto é um tema importante. Onde se cruzam depois todos os temas do desenvolvimento, do engagement, todas essas coisas, da performance, obviamente, esse é um tema. O outro tema é também a multidimensionalidade, ou seja, gerir um colaborador não é só dá cá o teu trabalho, dá aqui as instruções, toma lá o teu salário. Hoje é preciso muito mais coisas. Este é um primeiro comentário. O segundo comentário é a importância de liderança, cultura, propósito, comunicação, aspectos que se calhar há uns anos atrás eram vistos como perder tempo, gastar recursos para quê, hoje são absolutamente given. No entanto, nós vivemos num país que não pode ser representado pela SONAI nem pela Deloitte. E, portanto, há um conjunto de empresas para as quais isto que nós estamos hoje aqui a ouvir ainda é chinês. Portanto, é não esquecer também que Portugal tem vários Portugais lá dentro e que não podemos muitas vezes pensar que estas tendências, que são típicas de empresas mais sofisticadas, de maior dimensão, multinacionais ou nacionais, que têm, digamos, uma abrangência total da nossa população de empresas. Não é verdade? Infelizmente. Pronto, eram só estas notas. Nós vamos imediatamente passar para as perguntas, porque eu cometi a imprudência de pedir perguntas e as pessoas responderam. E, portanto, elas não param de chegar. Portanto, vamos começar então. Portanto, eu pedia desde já a algum senhor ou senhora que coloque uma pergunta que é repetida. Eu não vou repetir perguntas e, portanto, tenho que fazer uma edição em direto. Segundo, vamos tentar responder ao maior número de perguntas, mas esta sessão tem que terminar a uma determinada hora. Portanto, vamos fazer o melhor possível. E aquilo que eu pedia às nossas ilustríssimas convidadas era que tentassem dar respostas, obviamente, com a densidade que entendam, mas de certa maneira sintéticas, porque isto é matéria que nunca mais acaba. Portanto, eu vou começar e vou começar da seguinte forma. Pergunta anónima. Portanto, alguém que faz questão de não se identificar. Questão para ambas. Como é que abordam a questão salarial num processo de recrutamento? O que é que esperam dos candidatos nesta matéria? Que eles vos digam. Muito obrigado. Como veem, uma pergunta completamente pimba.
Mas do ponto de vista salarial, de negociação e entrevista, De negociação, exatamente. Foi a abordagem. Num processo de recrutamento, estamos num processo de entrevista, de repente há uma negociação para a entrada de uma pessoa, o que é que as senhoras esperam que seja a posição em termos salariais de quem está a candidatar-se? Penso que a pergunta que é esta é anónima, portanto eu não posso pedir esclarecimento ao seu autor ou autora, mas penso que o espírito é esse. Bem, eu posso começar, Vera? Claro que sim, força. Eu acho que é muito importante quando vão para uma entrevista que percebam muito bem, não é só na ótica de expectativa salarial de onde venho e para onde vou, mas também realmente perceber qual é o valor daquela responsabilidade no mercado e dentro de uma empresa com uma determinada dimensão. E é muito importante partilhar isso. Qual é a expectativa salarial e porquê é que existe essa expectativa. Mostrando também que há conhecimento de mercado, há conhecimento do impacto, percebe o que é que vai ser necessário, porque eu acho que aí demonstra muito ownership e essa, bem, dependendo muito da função, mas também senioridade na ótica da própria entrevista. Porque uma entrevista, eu quando falo, uma entrevista é uma conversa, é realmente uma conversa. É dar e trazer. Quando vamos para uma entrevista, temos que realmente ser muito curiosos e fazer várias perguntas, porque aquela empresa, aquela equipa, aquele líder, pode não ser a melhor opção para nós. Ou até pode ser. Mas se nós não fizermos as perguntas certas, não percebemos realmente qual é o impacto da peça que aquela pessoa vai contribuir no todo. Como é que é a dinâmica da equipa? Como é que é o dia-a-dia? Quais é que são os rituais da própria equipa? E nós realmente perguntarmos isso e visualizarmos a trabalhar aí, acho que ajuda. Acho que ajuda e mitiga muito das surpresas, não é? que existem, que muitas vezes as pessoas acabam por tomar decisões de carreira que depois podem ou não ir ao encontro das suas expectativas. E quanto mais dessas perguntas, mais desse alinhamento existir nesse momento inicial, mais probabilidade de sucesso acontece. E na componente salarial, eu acho que é muito importante fazer alguma pesquisa em termos de mercado e ser bastante transparente, quais são os motivos que levam a determinar aquele valor. Obrigado. Pegando um bocadinho também no que dizia há pouco, não é? Olhando para aquele triângulo do compromisso e do engagement que uma pessoa pode ou deve ter como organização, eu acho que isso começa obviamente nesse primeiro momento, não é? Nesse primeiro momento prévio à contratação. Desde logo, e conforme referia a André, eu acho que ao dia de hoje é importante que as pessoas também possam informar-se e felizmente hoje em dia é fácil ter acesso a guias salariais, a estudos de mercado e isso está disponível quer para empresas, quer para colaboradores. Por outro lado, como dizia o João, e bem, quer dizer, empresas como a nossa podem ter um nível de estruturação para grupos funcionais e para níveis de responsabilidade que são muito claros e no limite isso já define uma banda de referência para a qual uma determinada posição possa ser desenhada, mas pode haver contextos onde isso não aconteça. Mas eu acho que as pessoas para trabalharem, para estarem bem numa empresa não podem vir em esforço e, portanto, à partida é importante que também consigam trazer para cima da mesa qual é a sua proposta de valor e o que é do seu ponto de vista, tendo em conta a sua experiência, tendo em conta a informação que levantaram, tendo em conta aquilo que é até a dinâmica que possa estar a existir na área de trabalho à qual estejam dedicados, o que é que isso lhes permite dizer e qual é que é do seu ponto de vista uma proposta que é fair, que lhe faz sentido e que lhe permite honrar os compromissos que possa ter, as responsabilidades que possa ter, o suporte à família que possa necessitar. E depois, muitas vezes, de facto, entramos com aquilo que possa ser, muitas vezes, uma negociação, e a negociação às vezes não é uma negociação por negociação, às vezes é uma questão de garantir, muitas vezes, a equidade interna, outras vezes pode passar por garantir, por ter naquele recurso, naquela pessoa, um valor de aposta mais competitivo, até por vezes acima daquilo que possam ser patamares que possam ser praticados dentro da organização, muitas vezes até como forma de reposicionar determinadas funções. Portanto, eu diria, conselho, transparência, mas sentido crítico e awareness sobre aquilo que se está a pedir e sobre aquilo que se está, no fundo, a tentar negociar, porque numa fase inicial, de facto, é uma negociação, é um namoro, vamos pôr uma palavra mais simpática, e tem que haver encontro de parte a parte,
mas se alguma das partes tiverem esforço em relação a alguma daquelas dimensões que eu referi há pouco, e isso também significa salário, eu acho que corre o risco da prazo ser uma relação não correspondida. Muito obrigado. A palavra awareness foi aquela que me ficou, que é importante, de facto, sabermos muitas vezes nestas coisas quais é que são os benchmarks do mercado, termos contexto, porque sem isso, muitas vezes parece que estamos ali a negociar e a dar tiros, e isso não é exatamente, digamos, se me permitem, aquilo que é suposto. Continuando aqui com as nossas perguntas, com a criação em Portugal de cada vez mais centros de competência de empresas multinacionais, em particular nas áreas da IT e serviços partilhados, consideram que a abordagem de trabalho remoto irá manter-se no médio e longo prazo? E se sim, quais os maiores desafios que se colocam às empresas, precisamente com esta realidade? Consideram também que a atual legislação de trabalho cumpre com estes desafios? Portanto, no fundo, temos aqui o tema do célebre trabalho remoto, veio para ficar, não veio para ficar, passa a ser estrutural. Como é que as vossas empresas e organizações, até se calhar a nível holístico, estão a olhar para isso? Se a legislação que temos hoje em Portugal ajuda ou desajuda, no fundo, das vossas perspectivas sobre estas matérias. Eu tenho acompanhado com muito interesse, não sei se vocês sabem, o que está a acontecer na Tesla e nas empresas tecnológicas nos Estados Unidos. Mas antes da pandemia, na Cisco, nós já trabalhávamos remoto, portanto e quero-vos também contar um bocadinho a minha experiência, porque depois isso também termina um bocadinho a minha opinião. Portanto, na Cisco, as pessoas tinham e têm a possibilidade de escolher de onde é que trabalham. O que é que acontecia? Muitas pessoas viviam fora de Lisboa e pessoas com 20, portanto, que iniciaram a Cisco, fizeram parte do seu início, voltavam à empresa, principalmente nas festas de Natal, nas festas maiores, festas mais corporativas. E nessa altura, lembro-me de ter várias conversas, e elas, numa empresa que sentiam como suas, que eram suas, que viram o seu crescimento, acompanharam tudo, sentiam-se convidados. Porque não havia realmente motivos. Portanto, a nossa experiência de trabalho são aquelas 10, 15 pessoas que nós, de forma muito recorrente, diariamente, contactamos. Essa é a nossa experiência de trabalho. E o 100% remoto, embora eu acho que seja muito possível construir confiança e haver o trabalho, mas a âncora e a conexão acontece muito no presencial. Eu acho que a confiança acontece between meetings, entre as reuniões. É quando eu olho para alguém da minha equipa e percebo que alguma coisa se calhar não está bem, porque o virtual é muito transacional. Eu tenho uma determinada agenda, tenho um propósito para aquela reunião, termino esse propósito e provavelmente estou em loop de reuniões durante o dia. A componente humana, aquilo que nos conecta, é entre esses momentos. É entre esses momentos em que nós conversamos uns com os outros, em que nós temos a nossa rotina e se calhar alteramos a rotina e somos surpreendidos, em que de repente encontramos alguém e temos uma conversa improvável. Tudo isso é que nos humaniza. Eu tenho muitas dúvidas que o 100% remoto não nos impacta a longo prazo, mais em termos de saúde mental. Porque eu sou o meu enteado, e não sou o meu enteado, né, que está a começar, também tem cerca de 22 anos, portanto está a começar a sua carreira agora. Acho que se nós pensarmos que acordar todos os dias e arrastarmos para um computador, passar o dia inteiro em reuniões, foi um bocadinho o que nós vimos na pandemia, mas multiplicar isso por todos os dias do ano, de repente aquilo que nos humaniza, que é essa conexão, essa surpresa diária, deixa de existir. E na minha opinião, o 100% remoto acho que acaba por poder potenciar muito mais dificuldades em termos de saúde mental. Acho que o 100% presencial também já não é um modelo e é algo no equilíbrio que existirá, porque todos nós, ao gerirmos a nossa semana, precisamos sempre de tempo para nos concentrar, para realmente estarmos nesse tempo transacional, mas também precisamos de tempo para estarmos realmente conectados com a nossa equipa. E eu acho que no futuro o que vai acontecer, e já vamos vendo, por exemplo, a Salesforce o que fez foi abandonou todos os escritórios, alugou ou comprou um rancho enorme no Texas
e o que faz é, fez uma curadoria de todos os momentos que eram muito importantes para a vivência da equipa, porque acredita que é ao estabelecerem relações fortes, ao viverem momentos com significado, que vai colar toda a cultura, portanto, a cultura vai ser colada e as pessoas vão sentir um sentimento de pertença, no onboarding, nas promoções, em momentos de brainstorm de transformação da empresa, ou seja, convida todos os colaboradores de forma mundial a irem a esse local físico. Portanto, de maneira recorrente as pessoas encontram-se. Eu acho que a vivência das organizações, se for possível, porque claro, e eu olhando para a realidade da Vera, há postos de trabalho, não é? Há responsabilidades que nunca será possível ser remoto, mas dentro dessa possibilidade, eu acho que será sempre no equilíbrio entre o presencial e o virtual, numa curadoria de quais é que são os momentos que a equipa, né, where the office is not a place to work, is a place to meet, em que o escritório vai ser realmente para nós nos encontrarmos, para celebrar, para planear, mas para viver a unidade da cultura que é a equipa. E eu acredito nisso. Mas depois também há os outros momentos em que nós precisamos realmente dessa velocidade virtual, porque trabalhamos muito mais rápido no modelo virtual. E aliás, agora que trabalhamos em 2 velocidades, muitas vezes sentimos, eu pelo menos sinto, quando vou ao escritório, sou muito menos produtiva no sentido de falar, não é? Responder menos e-mails, ter menos reuniões, do que quando estou virtualmente. No entanto, temos que ser muito táticos, na minha opinião, em manter estas velocidades. Eu acho que é um bocadinho por aí que eventualmente irá... acho que já não vamos voltar atrás. Acho que também o fully remote pode individualmente ter alguns impactos. Andreia, muito obrigado. E antes de passar à Vera, apenas porque há aqui uma pergunta que eu penso que rima bem. Eu gostava só de a fazer à Andreia, que diz assim: com a alteração dos modelos de trabalho pós-pandemia, além da oferta de híbrido e ou remote e ou office, portanto, que temos estado a falar, que outras iniciativas estão a levar a cabo para trabalhar a componente do employee experience? O que nós fizemos internamente, nós durante a pandemia, digitalizamos muitos dos nossos processos mais core. E um deles que foi transformador foi toda a nossa gestão de talento, que hoje em dia, portanto, deixa de ser a própria avaliação em 2 momentos anuais. Nós queremos que, lá está, nesta jornada, João, de autoconhecimento que nós falávamos, queremos que as pessoas internamente descubram e percebam que só nós próprios é que sabemos aquilo que nos energiza e que nos motiva. E que com isso, não é? Em projetos que me energizam e motivam e que o impacto é positivo. Portanto, iniciamos uma digitalização de uma experiência em que as pessoas também percebem realmente quais é que são os projetos que se sentem energizadas e motivadas, podem ser autênticas e como é que os líderes, com esse conhecimento, podem casar a pessoa certa com o projeto certo. Isso foi uma das coisas que fizemos. E para nós é muito importante, nesta vivência entre o remoto e o presencial, perceber quais é que são os momentos que sim ou sim a equipa tem que viver junto. Porque é nas relações e no futuro é as relações de trabalho que vão colar e que vão trazer esse ingrediente que nos vai tornar muito mais competitivos. Muito obrigado. E agora sim, passando à Vera no mesmo tema. Pronto, nós também previamente à pandemia tínhamos um programa de flexibilidade designado de FlexiUp, onde justamente também já permitíamos, obviamente, às funções em que isso seja possível, que as pessoas trabalhassem à distância a partir de casa. O que nós fizemos agora com a pandemia foi fazer evoluir esse modelo. Mas na prática, a verdade é que temos funções muito distintas e, portanto, a primeira coisa passa por assumir que, embora eu tenha 3.000 pessoas que podem fazer trabalho à distância, há outras tantas que não o podem fazer. Outras tantas não, muitas mais que não o podem fazer. E, portanto, isso significa que eu tenho que conseguir reconhecer e assumir esta diferença. E nós estamos um bocadinho numa era do fato à medida, não é? E como dizemos muitas vezes, não é? Do one size fits one. E, portanto, eu tenho que conseguir reconhecer essa diferença e assumi-la. Mas sobre modelos de trabalho, eu atrever-me a dizer que neste momento ninguém poderá ter certezas absolutas.
porque nós estamos a viver uma experiência em tempo real. É verdade que a dimensão do trabalho remoto coloca em causa temas como a cultura que a Andreia referia e essa experiência mais humanizada, mas eu também não tenho a certeza se a evolução que vai acontecer no mercado de trabalho não tenderá ela própria a ser mais transacional. O início da pergunta que nos foi feita referia a entrada e o investimento em shared services em Portugal. Mas a verdade é que ao dia de hoje o mercado de talento não é o grande Porto ou a grande Lisboa ou Portugal. Nós estamos, até com a normalização do trabalho remoto, nós estamos a competir à escala global. E, portanto, nós passamos a ter, e certamente a Andreia terá também, pessoas que, sem serem do Porto ou sem serem de Lisboa, passaram a trabalhar para empresas que não estão em Portugal e com as quais necessariamente vão ter uma relação que vai ser mais transacional. E, portanto, eu acho que pode haver aqui também em simultâneo a decorrer um movimento que para alguns pode fazer mais sentido. Eu acho é que temos que conseguir criar dentro das organizações a identificação daquilo que é possível ser feito no modelo remoto e aquilo que de facto não é, mas concordo que até ver e da auscultação que temos feito recorrentemente aos nossos colaboradores, este modelo híbrido é aquele que nos permite, no fundo, fazer um melhor balanço entre aquilo que é a possibilidade das pessoas trabalharem a partir de casa e com isso terem uma capacidade de foco, muitas vezes um ritmo maior para executarem determinadas funções, mas ao mesmo tempo manterem a ligação às suas equipas e manterem de facto aqui um sentido de compromisso que é reforçado cada vez que há aqui uma convivência também nos nossos escritórios. Nós também, a esse nível, estamos a fazer um processo de adaptação aos nossos espaços de trabalho, para que os espaços de trabalho possam ser mais colaborativos e para que sejam espaços de encontro entre as equipas e não propriamente os espaços onde as pessoas vêm fazer reuniões por Teams. E, portanto, isto é muito importante também aqui reconhecer. Sobre se a legislação ajuda ou não ajuda, eu acho que ajuda menos do que deveria, nomeadamente no que diz respeito à contratação de estrangeiros. Foi dado recentemente um passo importante, mas a verdade é que se nós falamos de escassez de talento e se nós falamos de escassez de mão de obra, Portugal tem que ser competitivo e tem que ser capaz de trazer o talento que necessita, de contratar eventualmente à distância o talento e a mão de obra que necessita para que a sua economia não estagne. O Banco de Portugal já dizia alguns relatórios atrás, no seu relatório anual, que uma das principais ameaças ao crescimento da economia portuguesa é a escassez de mão de obra, é a escassez de pessoas. E, portanto, eu diria mais até, é a escassez de mão de obra e de pessoas, mas no limite há de ser escassez de clientes e de consumidores para as nossas empresas e para o nosso tecido económico. E, portanto, é um tema altamente crítico e que eu entendo que deveria estar a ser visto com uma lente bastante mais focada e acelerada, porque no final do dia é o tema do envelhecimento da população portuguesa que nos deve preocupar, não só com a lente da mão de obra e do talento, mas com a lente da viabilidade económica do país as a whole. Muito obrigado, Vera. Muito obrigado. Mais uns contributos importantes e mais uma vez estaríamos aqui bastante tempo a debater isto. Vamos ter que fazer aqui uma manobra de diversão e vamos seguir para outra pergunta, embora relacionada. Tenho ideia, diz alguém, que há uma tendência a surgir, especialmente nas áreas de IT ou outras em que o remote work seja aceite, em que o freelancing, self-employment é cada vez mais prevalente. Essa tendência permite às pessoas terem mais liberdade e autonomia, em vez de reportar a um chefe ou uma organização apenas, e trabalharem para clientes internacionais, beneficiando de remunerações significativamente mais elevadas, face ao paradigma português. Também observam esta tendência? Se sim, qual a vossa opinião sobre a mesma e o que é que as empresas nacionais podem fazer no sentido de limitar os seus impactos? Eu tomei a liberdade de juntar esta pergunta porque está totalmente em linha com aquilo que a Vera estava a dizer. Muito obrigado a quem fez a pergunta já agora. Sim, cada vez mais notamos que há muito mais pessoas que querem, ou seja, há este mercado, porque na verdade a pandemia trouxe-nos a globalização, há muitas empresas, o mercado português é hoje um mercado global, principalmente em tecnologia, e há muitas pessoas que eu acho que acabam por também preferirem
essa diversidade e essa liberdade de escolherem os projetos, e muitas delas, tanto o modelo tradicional de contratar, de trabalhar por conta de outrem, começa, na verdade, a esbater-se, principalmente em tecnologia. Porque eu acho que, porque há um mercado muito fora de Portugal, há projetos com dimensão, com escala completamente diferente, não é, do nosso mercado, com impacto também muito diferente. E sim, é verdade, nós estamos muito atentos a esse fenómeno, porque nós recrutamos maioritariamente aqui no mercado português. E a pergunta que eu faço é, já deram o passo de considerar recrutar freelance? Nós contratamos. Contratam. Para projetos específicos, de nicho, com grande impacto, e se na verdade não tivermos em casa esse know-how, nós fazemos. Ok. E já tentamos também contratar pessoas que inicialmente estabelecemos a relação dessa forma, e na sua maioria não querem, ou seja, querem continuar a trabalhar connosco, mas não querem... Certo. Numa relação subordinada. É um fenómeno, posso dizer que é um fenómeno, enfim, sem cometer aqui nenhuma heresia, que até a upper side da nossa empresa, na sua minúscula, já chegou. Portanto, esses fenómenos acabam por ser, eles vão fazendo o seu trabalho, o seu caminho, primeiro começaram em funções se calhar criativas ou tecnológicas, os designers, depois os programadores, depois isto, depois aquilo, e de repente começa a haver pessoas, inclusive de outras áreas, que trabalham assim. Olha, os recursos humanos, por exemplo, há hoje em Portugal um conjunto de pessoas, e se calhar as senhoras sabem melhor do que eu, que há 10 anos não havia, que é profissionais mid-career, que são totalmente freelance e trabalham para várias empresas, fazem vários projetos, no fundo, de recursos humanos. Enfim, apenas uma nota. Vera, relativamente a este tema, algum comentário adicional? Sem dúvida, João. Repara numa coisa, há um vídeo particularmente interessante que o The Economist fez logo no início da pandemia, que chamava a atenção para as várias transformações que podiam decorrer do Covid. Parte delas, eu diria que são alguns efeitos que nós já conhecíamos que pudessem ser acelerados, portanto eu acho que o Covid foi um acelerador de um conjunto de coisas que nós já vínhamos sentindo, mas chamava a atenção para um aspecto que eu considero muito interessante, que é o facto da pandemia, para algumas áreas em particular, nos poder voltar a colocar quase numa era pré-revolução industrial. Isto é, as pessoas trabalharem anytime, anywhere, e no final do dia o que interessa é o resultado da entrega. E, portanto, fazendo aqui um bocadinho a alusão do fato à medida, se nós encomendarmos um fato a um alfaiate, eu não estou muito preocupada se ele faz o fato de noite, à tarde, num domingo, numa segunda ou numa quarta. Importa-me que ele me entregue o fato que eu lhe encomendei no dia que eu lhe pedi, ao preço que eu o contratei. E, portanto, é evidente que há funções que são passíveis de mais rapidamente evoluir para isto que eu estou aqui a dizer, há outras que nem tanto. Mas eu diria que é expectável que comece a ser cada vez mais normal isto acontecer. Como é que se resolve o tema da escassez de talento? Mais uma vez, e na linha do que referi antes, é diversificando a pool e o pipeline de pessoas que consideramos e que podemos contratar. E, portanto, é preciso claramente ir a outras geografias, é preciso claramente nós também termos uma mentalidade aberta para integrar pessoas que conhecemos menos ou que no limite não estão ao nosso lado, mas que no final do dia nos entregam aquilo que nós estamos a pedir e nos entregam, no fundo, o output e têm o conjunto de competências que precisamos para desenvolver um determinado projeto ou para fechar uma determinada estratégia. E, portanto, eu acho que nós temos que ser também mais diversos e mais inclusivos, e eu acho que somos muitas vezes conservadores. Eu digo isto no sentido em que é muito mais fácil para qualquer líder ter alguém ali ao lado, passa a expressão à mão de semear, com quem fala no momento em que lhe apetece, para lhe pedir o que bem entende. É muito mais difícil e coloca-nos no patamar de desconforto. Nós gerimos uma pessoa que não conhecemos, que não percebemos e não temos capacidade de empatizar, porque vem de uma cultura diferente, porque não fala a mesma linguagem que nós, isso é um desafio muito grande. E eu acho também, neste momento, para o bem e para o mal, as equipas, as direções de people, de recursos humanos, o que queremos chamar, têm aqui uma oportunidade de ouro, para o bem e para o mal, porque foram trazidas para uma centralidade que não tinham, digamos assim, grosso modo, antes da pandemia. E, portanto, é para endereçar desafios como estes e às vezes para ajudar a tangibilizar aquilo que é o output de trabalhos que às vezes são menos tangíveis, que nós também devemos servir.
porque o fato é muito tangível, mas há funções onde o nível de performance e o nível de entrega não é visível tão facilmente, e portanto nós temos é que conseguir construir ferramentas e métricas que nos ajudem a tangibilizar e que nos ajudem a perceber se a pessoa está ou não está a cumprir, se está ou não está a endereçar o desafio que lhe foi confiado. Eu acho que com isso criamos ferramentas para que de facto o nosso mercado de recrutamento seja cada vez mais global e para que lá está consigamos ter as competências que são necessárias para o desenvolvimento da nossa atividade, seja ela de retalho, seja ela de consultoria, seja ela de IT ou qual for. Isto parece feito de propósito às vezes, mas agora aqui é uma pergunta que também vai entroncar no que a Vera acabou de dizer, embora de uma forma um bocadinho oblíqua. Eu vou fazê-la, e é uma pergunta um bocadinho, como dizer, provocadora. Eu penso que a ideia subjacente não é tão provocadora como a forma como ela está feita. Portanto, eu vou ler. Face às prioridades que foram referidas e tendo em conta as prioridades dos recursos humanos dos próximos anos, qual o nível de confiança que as intervenientes têm nas suas próprias equipas de RH? E que competências devem ser alvo de upskilling e reskilling para que essas mesmas equipas de RH estejam preparadas para implementar a transformação necessária? Obrigado. Ou seja, a pergunta é, e por isso é que eu disse que rimava, os recursos humanos têm neste momento uma centralidade que é absolutamente clara. É um facto. Estão preparados para isso? Eu até diria que se calhar é mais elegante responder a isto de uma forma geral e não na vossa equipa concreta. Ou seja, o que é que os recursos humanos têm feito? O que é que têm que fazer para poderem ser agentes de tudo isto que nós temos estado a falar? Peço desculpa pela eu tenho pergunta. total confiança na minha equipa, não é? Mesmo. Acho que, e principalmente depois daquilo que nós vivemos, não é? O nível de flexibilidade e o nível de imprevisibilidade, não é? E conseguimos navegar no desconhecido. E mesmo assim, atingindo os objetivos e muito focado nas pessoas, em criar essa proximidade, em sermos quase um porto seguro, acho que a pandemia foi uma dessas oportunidades que conseguimos quase testar a elasticidade, não é, das próprias equipas. Acho que há vários desafios, não é? Se nós pensarmos que há um mundo por descobrir no metaverso e que nenhum de nós ainda está ilustrado relativamente aos impactos, que nos vai obrigar a redesenhar muitos processos de recrutamento, que nos vai obrigar a redesenhar a forma como nós conectamos, não é? Virtualmente, cada um, nós vemos no nosso quadradinho, no futuro, podemos ser um avatar e podemos estar numa conferência no metaverso, a dar essa conferência enquanto avatar. Estamos preparados para isso hoje? Não. Mas sabemos e conseguimos projetar que isso está muito perto. Acho que cada vez mais vamos evoluir para sistemas muito preditivos de análise de insights, de dados de recursos humanos. Estamos indo muito longe, estamos muito longe. Vamos precisar, nas nossas equipas de recursos humanos, de pessoas vindas de estatística, matemática, que retirem esses insights e que nos ajudem a perceber também as nossas pessoas para conseguirmos acrescentar valor. Acho que não estamos aí mesmo, mas acho que caminhamos para isso. E cada vez mais eu acho que a transformação digital vai nos permitir ser muito mais ágeis, redesenhar também as responsabilidades, automatizar a forma como interagimos com os colaboradores, não é? E a Vera dizia, a MC tem 36 mil colaboradores, a Deloitte tem 5. Nós queremos que cada um tenha one size fits one, que tenha de alguma forma uma baliza, mas que nessa baliza tenha uma experiência personalizada. Nós people, não é? A área de recursos humanos, tem que chegar a essas pessoas. Elas têm que ter esse porto seguro. Como é que vai ser esse canal? De que forma vai ser esse canal? Criando avatares, criando não é? Machine learning, colocando inteligência, percebendo 80% das interações que as pessoas precisam com a área de people pode ser ou não automatizada. Se nós estamos preparados para isto, para esta visão que eu acho que são as tendências, acho que ainda não. Mas acho que estando muito consciente que é uma questão de tempo elas estarem aí, mas já nos prepara para estarmos na mudança antes dela se calhar acontecer. Mas o mundo é muito volátil, não é? E se calhar o que acontece amanhã, nenhum de nós tem a capacidade sequer de prever, como foi a pandemia que ninguém acabou por prever. Não sei se respondi, João. Sim, muito obrigado.
são perguntas de resposta Mas só complexa, terminando, eu acho naturalmente. que o que é importante em tudo isso, uma vez que nós não prevemos e às vezes até nos é difícil antecipar, acho que em termos de a flexibilidade mental de eu não sei, mas eu arregaço as mangas e quero realmente, genuinamente aprender, faz toda a diferença. Andréia, e antes de passar à Vera, num mundo de recursos quase ilimitados, portanto, se eu trabalhasse assim numa empresa tipo Sonai, não era isto que eu queria dizer, ou numa empresa tipo Deloitte Global, também não era isto que eu queria dizer, se eu fosse Chief HR, se calhar eu hoje preocupava-me em ter uma equipa de sociólogos, psicólogos, demógrafos, matemáticos, tecnólogos, filósofos, nos recursos humanos. Claro que isto é ficção científica, mas o princípio subjacente tem muito a ver com coisas que a Andreia disse, que é, nós tateamos, não é? Que é numa preciso área mais aqui da conhecimento. Deloitte, vamos contratar alguns psicólogos exatamente porquê? Porque nesta transformação e humanização de toda a experiência tecnológica que fazemos nos nossos clientes, nós precisamos desse conhecimento para conseguir acrescentar um valor completamente diferente. E é essa a nossa intenção, exatamente com esse ponto de vista. Ok, muito bem. Muito obrigado. Vera. Obrigada. Obviamente super orgulhosa da equipa que tenho e que lidero, e nós estamos centralizados aqui em Matosinhos e em Carnaxide a nível daquilo que nós designamos estruturas centrais, mas depois temos toda uma equipa de people em cada uma das nossas unidades e espalhados por todo o país, mas tivemos inclusivamente, e pensando na pandemia, o ano passado um reconhecimento justamente por melhor gestão da pandemia do ponto de vista daquilo que foi o conjunto de iniciativas que desenvolvemos para que os nossos colaboradores se sentissem bem e se sentissem protegidos, apesar de, na larga maioria dos casos, terem que estar expostos, porque as nossas lojas não pararam, os nossos entrepostos não pararam, mas houve, inclusivamente, aproveito para partilhar um movimento interno espetacular. Nós tivemos mais de 300 voluntários das estruturas centrais que durante a pandemia foram ajudar nas lojas e nos entrepostos justamente à laia daquilo que é um mote interno que nós temos de Better Together, e um bocadinho na lógica de tudo aquilo que somos é o resultado que construímos juntos, e obviamente isto também tem a ver com a equipa People. Eu diria que a gestão de pessoas e as equipas de recursos humanos ou de people estão cada vez mais a aproximar-se, eu diria, de duas grandes áreas, duas grandes tendências. Por um lado, daquilo que é a dimensão do marketing e do tratar o cliente e de tratar o colaborador como de cliente se tratasse, e esta lógica do employee experience, de que tanto aqui falámos, vem muito também do client experience e de todos os ensinamentos que trazemos daquilo que é a lógica e a ótica da gestão do cliente, e portanto, e aqui estão envelopadas necessariamente tendências como uma experiência que também é mais digital. Nós investimos este ano em duas ferramentas grandes, uma app interna acessível a todos os colaboradores e o Facebook Workplace, justamente como forma de não só estendermos a nossa estratégia de comunicação, mas como forma também de alavancarmos essa experiência mais digital. E também as equipas de RH, as equipas de People, obviamente têm que estar preparadas para conseguirem desenhar e pensar nessa experiência que é mais digital, e portanto essas competências digitais claramente aqui para cima da mesa. Mas sim, também temos efetivamente pessoas nas nossas equipas e na minha equipa em particular, da área da matemática, da estatística, da engenharia e gestão industrial e das componentes mais hard, no sentido também, a equipa People, à semelhança daquela que é toda a estratégia da organização, evoluir para uma organização que é mais data-driven. Nós costumamos dizer que o que não se mede, não se gere. E, portanto, também do ponto de vista de gestão de pessoas e do ponto de vista daquelas que são as iniciativas que desenhamos para os nossos colaboradores, elas têm que fazer sentido, e para fazer sentido têm que ter dados, têm que ter informação a poderem suportá-las. E, portanto, eu diria o tema das competências digitais e da transformação também dos processos nesse mesmo sentido, dos processos de gestão de pessoas. E depois também o tema da data literacy e da orientação para, digamos, a tomada de decisão baseada em dados. Eu diria que são duas alavancas nas quais não só People, mas também a equipa de People cada vez mais terá que alavancar. E faz todo sentido. Muito obrigado. Eu aproveitava agora só fazer aqui um pequeno
como é que eu vou dizer, apenas uma pequena nota, nós estamos a entrar nos últimos 15 minutos da sessão, já temos perguntas que nos vão ocupar, digamos, o resto do tempo, portanto, agora sim podemos deixar de enviar, porque já não vamos conseguir colocar às nossas duas oradoras todas as perguntas posteriores. Vamos continuar. Pergunta aqui um cavalheiro, que eu aproveito para saudar. A minha pergunta vai para as duas intervenientes. Gostava de saber quais as políticas de ambas as empresas para o recrutamento de colaboradores diferenciados para postos de gestão com mais de 55 anos de idade. Portanto, Nós não temos uma política específica de contratação para pessoas entre os 55 e os 60 anos. Mas posso lhe dizer que há cerca de 4 meses nós contratamos uma pessoa de 63 anos como consultor numa área tecnológica, ou seja, nós acreditamos no mérito, no percurso, e se houver aqui a possibilidade do casamento perfeito, porque nós acreditamos na diversidade. A minha equipa costumo dizer muito, se eu e mais alguém da minha equipa temos a mesma opinião, então uma de nós na verdade é redundante. A inovação existe porque é na diversidade, não é? Que pode ser de idade, que é de género, não é? Ou de zonas diferentes do país. É esse mix que na verdade nos vai fazer ser muito mais inovadores e criar coisas diferentes. E em termos de cultura, é nisso que nós acreditamos, portanto, não há uma política específica, mas na ação há recrutamentos, independentemente da idade. Sim, nós também não temos uma política específica para recrutamento a esse nível, mas o tema da diversidade e da convivência das várias gerações, e nós temos 5 cá dentro a trabalhar em simultâneo, de facto tem muito que se diga, e tem muito que se diga quando se vai justamente buscar o tópico da riqueza dessa diversidade. A propósito, estava-me a lembrar uma conversa que tinha ontem com um amigo que tem uma empresa na área de dados e que estava a falar sobre a importância de, até para construir algoritmos, o algoritmo sair melhor se tiver uma equipa com várias competências e com várias experiências a contribuir para o seu desenvolvimento. E, portanto, não há dúvidas nenhumas de que a diversidade também etária conta muito. Nós temos uma estratégia ligada ao aging, muito direcionada também para o tipo de benefícios que damos a esses colaboradores, mas também para o tipo de papel que os colaboradores que temos e que estão numa faixa etária, digamos, mais avançada, podem desempenhar até muitas vezes no desenvolvimento dos mais jovens, mas não uma política, digamos, discriminatória ou relativamente à faixa etária, isso não. Isto é sempre um tema um bocadinho difícil, não é, de comentar, e é apenas ler aqui uma questão que foi colocada, e que na verdade é quase também um comentário ao vosso comentário, que diz assim: a questão é genérica e não focada nos 2 grupos empresariais que temos o privilégio de escutar hoje. Qual é a pergunta? Parece que há um paradoxo entre a falta de workforce versus o potencial que existe com recursos mais velhos, com mais experiência, com mais skills. É um bocadinho, para quem está de fora, muitas vezes, estou agora já a interpretar, empresas a queixarem-se das dificuldades de recrutamento de certas funções e depois vê grupos inteiros de candidatos que se sentem excluídos. Há aqui um tema de ajustamento, que se calhar, com a medida que as nossas sociedades vão, do ponto de vista da sua pirâmide demográfica, envelhecendo, que alguns têm que ser resolvidos. Caso contrário, temos que trabalhar com imigrantes. Só é onde estão os jovens. Ou seja, já não teremos capacidade, como país, não é? De gerar jovens suficientes para ocupar os lugares de trabalho. É um tema difícil, mas esta observação, colocada aqui por um dos nossos ouvintes, digamos assim, é de facto algo que pessoalmente muitas vezes me ocorre, que é de facto um paradoxo. Enfim, é apenas um comentário, não é necessariamente para comentarem, mas não quis deixar de o ler. Se nós quisermos continuar nas perguntas, digamos, em sentido estrito, temos aqui mais uma que diz assim: como é que as senhoras, as vossas organizações, avaliam a felicidade dos trabalhadores
à parte dos clássicos employee surveys e dessa forma conseguem antecipar potenciais movimentações inesperadas, quebras de produtividade, saídas. Todas as interessantes observações que fizeram até agora parecem basear-se muito na vossa experiência, visão pessoal. Mas que ferramentas analíticas usam, de facto, para testar se as políticas de gestão de RH, de gestão de talento, têm resultados? Conseguem medir, por exemplo, o impacto da flexibilidade na maior satisfação dos colaboradores? Conseguem medir a variação dos níveis de remuneração nos níveis de rotação? No fundo, já estamos num mundo em que todas estas coisas analiticamente são medidas, analisadas, ou ainda vamos muito numa lógica mais de, enfim, de feeling? Obrigado também a quem colocou a pergunta e obrigado a quem vai responder. Diga, João, não percebi. E obrigado a quem vai responder. Eu vivi em Madrid há 5 anos, voltei em 2020. E lá tive a oportunidade de perceber, numa reunião, e eu, como curiosa como sou, achei aquilo muito interessante. A Amazon tinha um sistema que era, fazia uma pergunta por dia a todos os colaboradores. E as perguntas diárias eram diferentes. Portanto, passado 2 ou 3 anos, eles já conseguiam ter ali algum insight preditivo. E com a resposta a essas perguntas, de maneira à tendência da resposta de determinadas pessoas, eles conseguiam o sistema gerava um alerta que conseguia perceber que aquela pessoa estava provavelmente em tendência de risco de saída. Eu achei aquilo muito curioso, porque isso, na verdade, é toda esta inteligência preditiva que tem margem de erro, e nós não nos podemos esquecer disso, mas achei muito interessante, eu depois acabei por não entrar em detalhe nas perguntas, mas a filosofia da medida e de medir os padrões e com isso criar uma conclusão que era enviada diretamente para o manager dessa pessoa, que também tem tanto de mágico como tem de perigoso. Mas eu achei muito interessante o conceito. Internamente na Deloitte, nós temos a nossa medida de perceber a satisfação e como é que as pessoas estão. Portanto, nós de 15 em 15 dias realmente perguntamos às pessoas, temos uma série de perguntas em que fazemos essas questões e medimos e devolvemos. Sempre que perguntamos, nós temos que devolver os resultados. É importante que o individual também veja o impacto no coletivo. Temos o People Survey, que é anual, que é no fundo é a nossa ferramenta de pulso. No entanto, durante a pandemia, como nós, na verdade, transformamos a maneira como avaliamos as pessoas e avaliamos a experiência, introduzimos, que essa é a beleza do modelo, um conceito de conversas mensais recorrentes, em que é da responsabilidade do manager perceber de que forma é que está a correr o projeto, como é que a pessoa se sente e como é que ele, manager, pode ajudar a pessoa a sentir-se melhor ou a criar todas as condições para que ela tenha sucesso. E é nessas conversas, no one-to-one, por quem tem a responsabilidade, que nós tentamos, e com grande impacto, porque agora no People Survey percebemos, houve equipas que subiram 30 pontos, exatamente por haver este ritual recorrente de contacto e de proximidade, em que nós tentamos aferir como é que está a ser a experiência. Por isso é que é tão importante que todos percebam que há uma jornada de autoconhecimento e que sejam muito vocais, e nenhum de nós está 100% alinhado com aquilo que faz. Há 20%, 30% da minha responsabilidade que eu delegaria e seria muito feliz sem ela, não é? E eu acho que é encontrar essa fórmula, é um 70-30, um 80-20, e havendo uma relação muito próxima com o manager que tem a responsabilidade de cuidar, de ouvir, de reconhecer e de ajudar a pessoa. Ajudar a pessoa na sua carreira, no seu desenvolvimento, mas também muitas vezes ter uma conversa, se calhar mais séria, se a pessoa se apercebe que todos os seus pontos fortes vão completamente, se calhar, contra, esticando aqui um bocadinho, aquilo que é necessário na função, então vamos ter outra conversa. Eu ajudo-te internamente, ajudo-te eventualmente a sair, mas sempre à disposição da pessoa. E acaba por ser este o modelo que nós temos de estar próximo e de estabelecer confiança para que as pessoas também partilhem isso, tenham um espaço e uma segurança psicológica para partilhar isso.
essa satisfação. Certíssimo. Muito obrigado. Vera, quer acrescentar alguma coisa a este tópico? Como é que se mede a felicidade, o impacto das métricas? Mas não estava a conseguir ligar o meu microfone, peço imensa sim, desculpa. sim. Eu acho que mais uma vez aqui, sem prejuízo das ferramentas das quais também já vou falar, o papel dos líderes, não é? Porque quer queiramos, quer não, é o líder de uma equipa que mais facilmente consegue de facto perceber, em particular estando próximo da pessoa, mas não só, porque desde que nós dediquemos atenção verdadeira às pessoas, nós conseguimos perceber o que é que está bem, o que é que está mal. Não significa que possamos resolver sempre aquelas que possam ser as suas ansiedades, e eu diria até que, do ponto de vista de gestão de pessoas, é evidente, e isto também acontece e também deve acontecer e deve estar na lente do papel de people. Nós devemos gerir uma empresa olhando para aquilo que é o interesse dos colaboradores, mas não nos esquecendo, mais uma vez, usando a imagem do triângulo, dos outros dois interessados aqui no meio disto tudo, que são os nossos clientes e os nossos acionistas. E, portanto, é nessa triangulação que nós temos que fazer e que cada líder tem que fazer a gestão das suas equipas. Uma das ferramentas que temos é, mais uma vez, uma que é bastante exigente e que vai beber à experiência da gestão do cliente, que é o ENPS. Não é muito frequente em gestão de pessoas, é mais frequente justamente na avaliação de satisfação de clientes, mas nós trouxemos-lo para dentro de portas justamente para que, com recorrência de 3 a 3 meses, consigamos fazer com que as pessoas possam ser ouvidas e possam, de facto, refletir aquilo que é o seu nível de satisfação com a empresa. E aí as pessoas têm também a oportunidade de endereçar quais é que são os principais tópicos que podem estar a impactar, positiva ou negativamente, o seu nível de compromisso com a organização. E a partir daí, essa evolução vai ajudando a endereçar medidas e iniciativas novas. E é isso que também dá a noção às pessoas se estamos ou não estamos a atuar em função daquilo que elas nos estão a pedir e em função daquilo que elas nos estão a dizer. Só para vos dar um exemplo concreto, nós propositadamente, o último ENPS que fizemos após revisão salarial, fizemos após comunicação da avaliação de desempenho, justamente para perceber como é que as pessoas leram, nomeadamente, uma alteração de política retributiva que fizemos recentemente para endereçar um dos desafios de retenção das nossas pessoas. Também durante a pandemia fizemos quick surveys, no sentido de perceber qual é que era o sentimento geral das pessoas e quais eram os tópicos que poderiam estar, digamos, a influenciar o seu bem-estar. E aí podemos tratar temas tão relevantes e, portanto, que se fala como o tema da saúde mental e daquela que foi a maior ou menor dificuldade com que as pessoas viveram o período da pandemia à distância. E temos depois também um indicador e uma métrica que é o Lead Better Score, que é a ferramenta de avaliação das nossas FIAs, dos nossos líderes, em que cada colaborador, nos 5 princípios de liderança que nós defendemos, superação, proximidade, valorização, crescimento e singularidade, como é que eles se posicionam. E a forma como nós tratamos este indicador é no sentido de ajudar a desenvolver esses líderes para que eles próprios também sejam não só embaixadores do modelo, mas para que sejam capazes de proporcionar a tal experiência de excelência às equipas que lideram. E, portanto, 2 exemplos de 2 indicadores, não é feeling, é mais do que feeling, que nos ajudam a tangibilizar e a perceber as diferenças, momento a momento, daquilo que é o nível de satisfação das nossas pessoas. Muito obrigado. Acho que foram dois contributos com alguma densidade para uma pergunta que também é bastante densa. Naturalmente, todos nós queremos viver num mundo em que tudo é medido. Caminhamos para isso, ou pelo menos as ferramentas que temos hoje permitem-nos aproximar como nunca na história, mas ainda não vivemos num mundo em que os próprios recursos humanos têm algoritmos de inteligência artificial e que tudo sai com isso. Portanto, acho que ainda há a interpretação dos responsáveis para que essas informações, que hoje também são geradas de todas estas ferramentas que acabaram de ser descritas, tanto pela Vera como pela Andreia, para que depois possam ser utilizadas para a tomada de decisão organizacional. Ou seja, nunca esquecer que isto não é montar computadores sobre aplicações, despedir os recursos humanos, despedir o management e a empresa vai. Ainda não estamos aí, portanto, é a combinação talvez do data, do insight da data, da literacia sobre a data, e também das ciências humanas, e também das ciências da gestão, e também da economia, e também de tudo isto,
que ainda vai continuando a alimentar a tomada de decisão nas empresas, pelo menos penso eu. Ora bem, já temos muitos assistentes que estão a começar a desligar, nós temos que, de facto, podíamos estar aqui mais umas horas, mas temos que ir terminando, e, portanto, vamos terminar esta sessão com a pergunta com que terminamos sempre. E uma vez que esta é a última sessão da segunda temporada de um evento que provavelmente chegará ao fim com esta sessão, a pergunta é: quais são os melhores conselhos de carreira que querem partilhar, que podem partilhar com quem está do outro lado do ecrã? Naturalmente é uma pergunta difícil de responder, cada pessoa é uma pessoa, mas uma vez que estamos a falar de duas pessoas séniores, que também têm carreiras que já percebemos que são diversificadas, que tiveram os seus desafios, que tiveram as suas decisões, e por outro lado são gestoras por definição de outras pessoas, de outros talentos, talvez estejam em posições privilegiadas para poder partilhar connosco uma, duas, três ideias fortes que entendam que podem ajudar genericamente quem, por alguma razão, quer dar um rumo diferente à sua vida, ou quer que a sua carreira seja ainda mais bem sucedida, ou quer, seja lá o que for, para que as coisas corram, enfim, na sua avaliação subjetiva, necessariamente corram melhor. Quem é que começa? Um conselho. Eu acho que a carreira, realmente, nós devemos estar muito atentos, e se olhar para o meu percurso, eu ia realmente percebendo o que é que me energizava, o que é que me motivava. Eu acho que nós passamos tanto tempo no trabalho, temos que encontrar alguma coisa que genuinamente gostamos. Porque essa paixão e essa energia nota-se. A forma como nós falamos, a forma como apaixonadamente vendemos internamente uma ideia, aquilo que nós fazemos, essa energia acaba por ser muito contagiante. E nós rapidamente conseguimos ver se a pessoa gosta daquilo que faz ou não, pela forma como ela se expressa. Eu acho que isso é um processo. É um processo que se inicia. Há poucas pessoas, não é, quando iniciam a carreira, que sabem o que querem. Há muitas que não sabem o que não querem, e há pessoas que realmente não sabem. Então é encarar exatamente como um processo de aprendizagem, de descoberta, e de estarem atentos aos próprios sinais. Acho que isso é muito importante. Depois a outra é: sejam autênticos. As empresas, as pessoas, naquela conversa, naquela entrevista, querem conhecer-vos, quem é que vocês são, como pensam, de forma autêntica, não trabalhado. Ninguém melhor que vocês é vocês próprios. Não existe esta frase, e eu acredito muito nela. E a última, não encarem uma rejeição, ou seja, encarem uma rejeição como uma redireção. Quando eu olho muitas vezes para oportunidades que não tive, que fui rejeitada, mais à frente percebi: ainda bem que isso aconteceu. Mas naquela altura, muitas vezes nós sentimos quase como uma coisa pessoal no sentido de: mas o que é que eu tenho? Mas porquê é que eu não consegui isto? E ao longo da minha carreira percebi que ainda bem que eu não consegui aquilo naquela altura. Mas naquela altura nós sentimos um bocadinho por isso. Confiem que às vezes nós não percebemos todos os porquês. Mas vamos confiar que, se as coisas aconteceram assim, se não fomos os escolhidos, se calhar, na verdade, mesmo se fôssemos, a experiência não ia ser boa. E quem está do outro lado consegue realmente mapear quem nós somos, se formos autênticos, com a dinâmica daquela equipa, e muitas vezes só nos vai beneficiar, mas nós não sabemos. Por isso eu, se calhar, deixava estas 3 notas. Excelentes, Andreia, muito obrigado. Escutámos todos atentamente. Muito obrigado. E Vera? Eu diria que, obviamente, tudo o que tenha a ver com a capacidade de nos colocarmos nos sapatos dos outros, um bocadinho às vezes o tema da empatia, e de nós conseguirmos de facto ter uma mentalidade que perceba a perspectiva do outro, o sentido de colaboração que possa haver no ambiente de trabalho é fundamental. Aquilo que muitas vezes é designado de growth mindset, ou seja, as empresas vão precisar cada vez mais de pessoas que tenham flexibilidade, que não sejam avessas ao risco, que perante um problema não bloqueiem e que estejam mais do lado da solução do que propriamente do problema,
e que tenham, de facto, resiliência e capacidade também de aprendizagem contínua, ou seja, as empresas vão, provavelmente algumas desaparecer, outras evoluir para outros modelos de negócio, outras transformar os seus modelos de negócio para soluções mais digitais. O que temos como certo, como se diz muitas vezes na gíria, é a mudança. E, portanto, as empresas precisam de colaboradores que façam esse caminho com elas, que tenham, de facto, abertura, que tenham perspectivas de evolução, que não bloqueiem, mas que cresçam também em função daquilo que as próprias empresas possam necessitar. Uma das coisas mais importantes é que nós também estejamos disponíveis para os desafios que as organizações nos possam criar e, portanto, essa flexibilidade e essa mentalidade de aproveitar as oportunidades que nos surgem, eu acho que é muito importante e às vezes podemos não nos sentir suficientemente preparados, mas às vezes é quando entramos efetivamente em funções ou num novo papel ou num novo desafio que nós crescemos e que evoluímos. E depois acredito que as muitas vezes designadas de soft skills, que eu acho que cada vez mais podem ser consideradas as power skills, tenderão de facto a ganhar relevância. Portanto, este tema da flexibilidade, da resiliência, da capacidade de adaptação e aprendizagem contínua e renovação, muitas vezes, de skills técnicos, são, eu diria que, ingredientes secretos para que uma carreira possa ser uma carreira bem-sucedida. E não tem mal nenhum mudar de ideias, não tem mal nenhum mudar de lugar, não temos que ser muitas vezes também reféns de uma determinada circunstância. É importante que, de facto, também, antes de mais, consigamos confiar nas nossas competências e que, no fundo, abracemos a mudança, porque é a coisa mais certa que vamos ter ao longo da nossa vida. Muito obrigado, Vera. E assim, com estas sábias palavras, vamos dar por terminada a sessão de hoje, 18h41, acho que já vai ser tempo. Queria enfaticamente agradecer à Vera Rodrigues e à Andréa Rangel e às suas organizações, naturalmente, a presença neste Aparecer Executive Club. Queria uma vez mais registar a minha satisfação pessoal, termos sido capazes durante a pandemia de organizar 17 eventos com 35 convidados, com muitas vezes insights muitíssimo interessantes, que também, na minha opinião, obviamente interessada, constituem um acervo de conhecimento a que vale a pena estar atentos. Algumas pessoas não têm tempo, naturalmente, outras não têm interesse. Há uma coisa que eu já recomendei a 1 ou 2 clientes da Aparsite, que foi, vocês encontram as gravações áudio de todas as sessões no YouTube. A de hoje vai estar colocada provavelmente só daqui a uns dias, o que quer dizer que existirão 17 áudios, cada um com cerca de 1h30, onde estão alguns dos mais ilustres diretores de recursos humanos portugueses e alguns dos mais importantes recrutadores nacionais. É muita matéria, com certeza que nem todos os temas são interessantes para toda a gente, mas eu tenho a certeza de que aquelas pessoas que conseguirem disciplinar-se para ouvir a sério isto, são capazes de tirar alguns insights e algumas conclusões que podem fazer a diferença para a sua vida profissional. Portanto, de certa maneira, esta é a prenda da Aparsite para quem quiser ter esse trabalho, porque isto, neste mundo, não há almoços grátis e, portanto, nós não vamos fazer esse trabalho por vós, para aqueles que estavam a pensar, oh João, isso era bom, era um sumário executivo das 17 conversas. Não temos recursos para isso, não vai ser possível. Portanto, muito obrigado mais uma vez a todas e todos que estiveram cá. À Vera e à Andréia foi um grande gosto. Uma palavra também para toda a equipa da Aparsite, que apesar de não estar visível, permitiu a realização destes eventos. Eu sou apenas a cara de uma equipa pequena, aguerrida, que vai à luta e que consegue fazer coisas destas, que são quase autênticos milagres, mas nós provamos, quando queremos, somos capazes. Muito obrigado, boas férias para todos e até um dia destes. Muito obrigada. Muito obrigada, foi um gosto. Obrigado. Obrigada, até breve. Um beijinho. Deus, beijinhos, Andréia. Obrigado. Beijinhos a todos, boas férias. Deus, boa tarde. Obrigado.